Boa noite, aqui é o Contratempo, continuando com as suas entrevistas aqui, voltadas para as eleições 2020 em Ourinhos. Hoje nós temos aqui um prazer muito grande de estar recebendo a Roberta Stoppa. Ela representa não apenas ela, mas todo um coletivo com muita ideia legal, muita ideia boa para estar aqui dialogando, conversando conosco e com aqueles que estão acompanhando a nossa live nesse momento. Vocês vão poder participar, vocês vão poder fazer os seus comentários, vão poder também enviar perguntas aqui para durante a nossa apresentação, durante a nossa live. Eu gostaria de dizer para aqueles que já acompanham as nossas entrevistas, as nossas lives aqui pelo Contratempo, que o Contratempo é um jornal da região de Ourinhos. Ele se sustenta graças à colaboração daqueles que acreditam na proposta de uma mídia livre, comprometida com na verdade, não comprometida com o capital, não comprometida com aquilo que possa nos ditar ordens. Muito pelo contrário, nós defendemos uma mídia livre, participativa, uma mídia que possa realmente dizer aquilo que acha que é importante. E vocês podem colaborar conosco. Nós temos, a gente vai disponibilizar durante aqui o programa um link que vocês podem acessar, fazer as suas doações para o Contratempo, porque a gente acredita que uma mídia livre é importante para a democracia e para alicerçar a liberdade que todos nós queremos. Ainda mais nesses tempos aí que estamos vivendo, né, na atualidade. Roberta, eu vou deixar aqui, já nesse comecinho, para você se apresentar, dizer para aqueles que nos acompanham quem é a Roberta Stoppa e por que devem votar na Roberta. Seja bem-vinda, Roberta. O tal do microfone desligado, né? Obrigada, Marcos. Obrigada pelo espaço, o Jornal Contratempo, para a gente poder falar da nossa candidatura coletiva. Agradeço ao Bosco, que foi quem fez contato comigo. E, bom, o Bosco está sempre com a gente aí. E a Duda também. Agradeço você estar aqui com a gente, Duda. Bom, para além de, né, esses agradecimentos, momento afetivo, por que votar na Roberta Stoppa? Porque você não vai estar votando na Roberta Stoppa, você vai votar na Roberta do Em Frente. A nossa proposta é de uma candidatura coletiva para ser um mandato coletivo, né? Então, como o Marcos falou, é uma coisa nova. Eu quero falar, aproveitar esse momento e esse espaço que o Jornal Contratempo nos abriu para explicar o que é mandato coletivo. Não sei, o Bosco e a Duda vão fazer as perguntas, mas acho que vai ter espaço para poder explicar um pouco. E, bom, eu vou apresentar todos nós do grupo, mas eu já gostaria de dizer que a gente fez uma live de lançamento da nossa campanha, da nossa candidatura, e nessa live estamos nós cinco, né? Eu, a Andréia, a Camila, a Marisa e o Danilo. E eu recomendo para quem quiser conhecer nós cinco, essa live é um momento bacana porque está os cinco ali, né? Nem toda live a gente pode entrar junto, enfim. Então, eu recomendo que assistam e já aproveito e peço para quem quiser conhecer mais nosso trabalho pelo Facebook, Coletivo em Frente, ou pelo Instagram, seguindo a gente, em frente.coletivo, ou ainda se inscrever no canal do YouTube, que é a nossa live, todas as lives que fizemos estão lá, e os vídeos que produzimos, inclusive um que explica o que é mandato coletivo, e os dois que a gente já lançou de campanha, tá? E só vou deixar o telefone, que é o 99884-5218, que é para um contato direto com a gente, tá? Então, quem quiser falar, enfim, a gente responde pelo Face, pelo Insta, mas quem quiser falar por WhatsApp, a gente disponibilizou esse telefone. Bom, eu Pode sou repetir, a Roberta? Pode repetir o telefone? 99884-5218. É o telefone do Coletivo em Frente. Bom, eu sou Roberta Stoppa, como o Marcos falou. Eu sou assistente social, me formei na UEL, em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, em 2003. Depois que eu me formei, eu fiz 2 especializações. Fiz um mestrado em Franca, em serviço social. Esse mestrado eu pesquisei a política de assistência social em Ourinhos, especificamente no marco do SUAS, né, da implantação do Sistema Único de Assistência Social, e focando no trabalho do assistente social, do e da assistente social, e na implantação desse sistema, que é um marco para a política de assistência social muito importante, né?
Depois eu fiz um doutorado na PUC em São Paulo, eu pesquisei o benefício de prestação continuada, que é um benefício da assistência social, mas ele é concedido na Previdência. Eu trabalho na Previdência Social há 11 anos, né, no INSS daqui de Ourinhos, então me surgiu muito esse chamado para fazer essa pesquisa, né? Porque o BPC ele é direcionado para as pessoas com deficiência, para as pessoas idosas, e aí eu quis fazer, não fiz a pesquisa aqui em Ourinhos, eu entrevistei pessoas de diferentes cidades do estado de São Paulo, né? Mas foi o trabalho aqui em Ourinhos com essas pessoas que me chamou para falar sobre esse benefício que é tão importante. Eu já trabalhei em algumas secretarias de assistência, em Bernardino de Campos, em Chavantes, e em Cambará, que é no Paraná, aqui, na nossa vizinha, eu fui diretora do Departamento de Assistência Social lá por 2 anos, então foi um momento de muito aprendizado, né, para conseguir vivenciar a política pública de assistência na gestão, não só na execução. Foi muito interessante esse trabalho. Então, eu trabalhei muito com criança e adolescente, na época lá com medidas para adolescente, trabalhei com muitas famílias, com os programas do Estado do Paraná, com os programas federais, e né, isso me deu muita bagagem, né? Foi muito interessante toda essa experiência até eu entrar no INSS. Eu também, só para concluir, né, não me estender muito no currículo, eu dei aula em São Paulo, no curso de graduação de serviço social, quando eu morei lá o ano passado, e dou aula em curso de pós-graduação, né, online, não curso EAD, né, mas eu dei aula quando eu morei em São Paulo, e agora com a Covid eu acabei dando aula online, num curso de gestão de políticas públicas, e aí o módulo que eu dei foi políticas de seguridade social. Bom, eu vou apresentar os meus companheiros aí e companheiras do coletivo, vou ser breve, não vou me estender. Recomendo de novo que as pessoas nos conheçam através dos nossos vídeos, da nossa live, tá? Começo pela Andréia dos Santos. A Andréia é comerciante, trabalha com festas e eventos. Ela participa do movimento Criatividade e da gestão do CEL, que é o Centro de Artes e Esportes Unificado, que fica no Recanto dos Pássaros, que é um bairro daqui de Ourinhos. A Andréia é mãe, tem 3 filhos, e ela lutou para um dos filhos com deficiência auditiva. A Andréia tem uma luta, tem uma história de luta, inclusive a gente fez até uma live com um tema, e ela participou, que é pessoa com deficiência. Uma luta para assegurar os direitos do filho dela, tanto, né, principalmente na educação e na saúde, né, para ter um atendimento adequado, para ter acessibilidade na escola. Então, a Andréia, ela traz essa trajetória. A Camila Zaina Drummond, ela também é assistente social, assim como eu. Inclusive, a Camila se formou um ano antes de mim, na UEL. Ela se formou em 2002 ou em 2003. A Camila também é produtora cultural. Ela participa do Fórum Permanente de Cultura daqui de Ourinhos e do Fórum de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, também aqui de Ourinhos, né? Ela está na luta por direitos sociais, pela organização comunitária, pela luta da cultura, meio ambiente e dos direitos e proteção dos animais. Tem o Danilo dos Santos, que é soldador, é pai, inclusive é esposo da Andréia. Ele também participa do Criatividade. O Danilo tem um trabalho muito interessante, muito bonito, no Recanto dos Pássaros, que ele é fundador do Natal Feliz. Já, eu creio, agora se eu estiver errado, você me corrige, Danilo, acho que 9 anos. Ele participa, já acontece há 9 anos, né? Ele participa da gestão também do CEL, com a Andréia, que é o Centro de Esportes, Artes e Esporte Unificado do Recanto dos Pássaros, e o Danilo tem uma participação em projetos relacionados à cultura do hip hop. Bom, e a Marisa Barleto, que trabalhou por 30 anos em universidade com ensino, pesquisa, extensão. Ela foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Viçosa, Minas Gerais. Essa experiência de docência dela foi em Viçosa, na Federal de lá. Ela foi coordenadora por 10 anos do Fórum da Rede de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, programa Casa das Mulheres, também em Viçosa. Bom, hoje ela está aposentada, mora em Ourinhos há 3 anos. Ela não veio agora para Ourinhos, ela já tem uma história aqui da família dela de Ourinhos. E ela faz parte também do Fórum de Enfrentamento da Violência contra a Mulher de Ourinhos. O Marcos caiu e o Bosco também. Será que a gente continua ao vivo, Duda? Não, tá
Tá tudo certo. O Tudo certo. Marcos colocou eu e você, porque eu sou a próxima a te fazer a pergunta. Então tá Pode bom. continuar. Eu só queria falar um pouquinho de quem somos, tá? Ai, desculpa, gente, agora eu entendi a dinâmica, tá? Só tá na tela. Eu levei um Tudo bem, susto, eu tá falei, tudo caíram. certo. Bom, eu queria falar do surgimento do coletivo. Eu não sei se vocês vão perguntar isso ou não, Duda. Se eu já falo agora, como a gente pode falar? Tá, Pode falar. Tá, o coletivo em frente, a gente costuma falar que ele surgiu principalmente do segundo turno, a partir do segundo turno das eleições de 2018, né? Alguns encontros aconteceram ali, naquele momento. A gente alguns já se conheciam, outros não, né? E a partir do ano de 2019, nós fomos construindo, né, o coletivo. Quando a gente se reunia no começo, não tinha nome, né? O nome saiu meses depois, a gente ter muitos debates. Então, quando a gente decidiu, vai ser um coletivo, vai chamar em frente, né? E esse nome não é por acaso, a gente pensou muito na proposta desse nome, até de ser ambíguo, né? De ir em frente, de fazer enfrentamentos. E daí a gente pensou em cores, pensou em arte, pensou num lançamento que a gente fez no ano passado, e a gente começou a fazer as reuniões presenciais para construir mesmo o coletivo, né? Começamos a chamar as pessoas. Então a gente fez antes da pandemia, né? De iniciar a questão do controle epidemiológico, a gente começou a se reunir em rodas de conversa, e agora me fugiu um número, mas eu acho que foram 7 reuniões, inclusive algumas em bairros, que foi no Guaporé, no Recanto dos Pássaros. Então, assim, o coletivo ele surge disso, né, dessa construção, desses encontros, e a partir disso a gente né, já tinha a pretensão de lançar uma pré-candidatura, lançamos esse ano, e agora somos uma candidatura. Então, é importante explicar que eu sou a candidata, porque a lei eleitoral não prevê candidaturas coletivas compartilhadas, tem que ter uma pessoa à frente, tem que ter uma pessoa representando, mas eu não estou sozinha, né? Tanto que a gente fez o vídeo ontem, né? Ao votar 13.300, você vai ver o rosto da Roberta lá na urna, mas você está votando em um coletivo, né? Então, é essa nosso principal objetivo, é trazer mais pessoas, trazer representatividade, principalmente inovação, para a Câmara Municipal de Ourinhos. Muito legal, Roberta. Obrigada pela sua apresentação. E agora eu vou, né, continuando a questão sobre o mandato coletivo, né? Você falou sobre a candidatura, mas como é uma coisa muito nova, muito diferente do que a gente conhece dos mandatos tradicionais, eu queria que você explicasse como é que é um mandato coletivo, né? E se você já tem alguma ideia de como que vai funcionar a organização, a dinâmica do dia a dia de vocês na Câmara, sabe? Porque é muito diferenciado mesmo. E, né, a ideia é maravilhosa, mas muito diferente do que a gente está acostumado. Certo, Duda. Esse é o que a gente mais tem ânsia de explicar, né? De falar, porque é novo para a gente também, né? Novo para todos nós aqui. Mas não é uma experiência nova no Brasil e nem no mundo, já existem várias experiências muito interessantes. Então, a ideia de um mandato coletivo, né, a forma como ele se constitui é isso: vai ter uma pessoa ali que vai ser o representante, né? No Brasil, a lei eleitoral tem que ter uma pessoa, para a forma como se constitui a política aqui, mas nós queremos estar em mais pessoas ali. Como que a gente vai fazer isso, né? O que a gente até explicou naquele vídeo que a gente fez, assim, quando um vereador ou vereadora é eleito e está ali, ele representa os interesses dele, né? Claro que ele representa também de quem votou nele, enfim. Mas dentro de um coletivo, a gente vai representar mais pessoas, né? Porque nós vamos ser diferentes pessoas, no caso nós 5 aqui, pensando as políticas públicas de Ourinhos, pensando os projetos de lei, fazendo fiscalização, participando dos conselhos, pensando a participação, a transparência, enfim. Então, o mandato coletivo, ele tem a perspectiva de a pessoa que está ali, ela não está sozinha, ela tem outras pessoas que ela sempre vai consultar.
Então, como a gente imagina que vai ser? Porque a gente ainda não viveu o mandato, né? A gente pretende vivê-lo. E pelas experiências que a gente conseguiu conectar por aí, né? A gente conversou com o pessoal de Alto Paraíso, de Goiás. A gente conversou muito com o pessoal da Mandata Ativista. E lá mesmo em São Paulo, antes das lives, nem foi durante as lives, né? A gente já teve conversas para entender como funciona, para pensar sobre isso, se era viável, se não era. A gente já vem tendo uma conversa com várias pessoas que exerceram o mandato, ou exercem, né, o mandato coletivo. Teve a live com a Ju Cavalcante, que também está no mandato coletivo, são 5 mulheres. Então, assim, a partir do que a gente ouviu dessas pessoas, do que a gente conseguiu entender como eles fazem e o que é possível dentro da vereança, porque esses mandatos, com exceção desse que eu citei de Alto do Paraíso, o mandato de deputado estadual, ele é diferente, né? Eles têm mais verba, têm mais assessores, enfim. Ele é diferente. Então, a gente tem que trazer para a nossa realidade, para a realidade de Ourinhos. Então, o que a gente pensou entre nós, né? A pauta da Câmara, a reunião hoje toda segunda-feira. Então, e a pauta sai com antecedência. Então, qual que era o nosso ideal aí de mandato que a gente pensa que a gente quer fazer? A gente, a partir da pauta, né, dos temas elencados para aquela reunião, a gente, antes debatê-los todos. Então, não sou eu, Roberta, ali sozinha, pensando aqueles temas. Nós vamos nos reunir toda semana. Que a gente já faz isso, tá? Desde junho, na verdade, junho. A gente vem se reunindo toda semana. Antes a gente se reunia a cada 15 dias, tal. Mas para construir a campanha, né, e na construção da pré-campanha, durante a pré-campanha, a gente já está com esse movimento de se reunir, de debater. Então, todos os assuntos a gente conversa, a gente tem um debate, a gente nos ouvimos, nos escutamos para tomar decisões. Então, a gente pensa que dentro do mandato, nós pretendemos exercê-lo dessa forma, né? Porque eu já tenho falado, sempre falo, né? A candidatura coletiva, ela já é uma vivência concreta do processo democrático, porque a gente está se escutando, ouvindo o outro o tempo todo, né? E a gente quer que seja assim, né? No nosso mandato, se a gente conseguir ocupar esse espaço, quem está ocupando é o coletivo. São mais pessoas com diferentes vivências, diferentes formações, de diferentes territórios, pensando as políticas públicas, pensando o orçamento, pensando o que é possível, né, que a função do vereador, da vereadora, de se fazer, tá? Então, essa seria a nossa principal ideia, né? E, bom, acho que é isso, acho que eu respondi. Eu acho que o interessante de entender o mandato coletivo é não pensar nele só enquanto ele pode ser compartilhado também, né? Nós 5 somos coletivos, nós queremos todos exercer, então seremos, se viermos a ocupar esse espaço, co-vereadores, né? Eu uso esse termo co. Mas a gente também tem a ideia de ampliação a partir da escuta das pessoas, né? Porque a gente quer exercer o mandato para as pessoas que não só que votaram na gente, que nos elegeram, né? Mas para a população de Ourinhos. Então, a ideia também de compartilhar, de escutar e poder compartilhar para daí nós tomarmos as nossas decisões. Então, seria mais ou menos isso. E aí, Roberta, bem-vinda aqui ao Jornal Contratempo. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Lembrando que vocês podem mandar perguntas para a Roberta, podem fazer seus comentários também. Eu gostaria de falar a respeito do seguinte, né? No coletivo a gente tem pessoas com experiência em políticas públicas, em administração pública de alguma forma, estão inseridas no lidar com a coisa pública, como se diz, né? Inclusive pessoas com formação acadêmica como você mesmo, né? Então, acho que seria interessante você falar para a gente um pouco o que vocês consideram como necessários ou necessárias de ações, articulações de políticas públicas em Ourinhos. O que é que está faltando de políticas públicas na cidade de Ourinhos? Tá. Bosco, nós fizemos algumas, a partir das reuniões principalmente, das lives, né?
Então, a gente já vem debatendo política pública em Ourinhos há algum tempo. Então, assim, só para contextualizar melhor, o primeiro tema que a gente debateu, a primeira roda de conversa, ela foi de informação e comunicação. A segunda, a gente já fez sobre políticas públicas e orçamento, né, o papel da vereança na política pública e no orçamento. Depois nós fizemos uma sobre meio ambiente, sobre cultura, e fomos, como eu falei, nas casas, né, de mulheres que abriram para a gente nos bairros, que no caso foi o Guaporé, então a gente teve conversa com mulheres, então teve essa escuta no Recanto dos Pássaros e no Guaporé, e também teve uma reunião na Recicla Ourinhos, com a cooperativa, que também foi uma conversa só com mulheres, eu acho que tinha em torno de 8 mulheres, que a gente conseguiu reunir ali entre um horário de trabalho e outro. Então, assim, a partir das nossas vivências, das nossas experiências, e dessas reuniões nós construímos o que a gente está chamando de bandeiras de luta. Mas a gente sempre gosta de falar que não é só isso. Isso foi algo que a gente construiu e que a gente quis trazer para o público. Olha, a gente tem essa defesa. Mas não é só isso, né? Porque tem muitas pautas que a gente não consegue abarcar estando numa campanha. A gente precisa pensar em algumas específicas, que a gente consegue trazer mais agora, mas a gente tem mais do que isso. Mas dentro da nossa construção, o que a gente achou importante colocar como bandeira de luta, e a gente fez lives sobre temas que não estão nas bandeiras de luta, mas são nossas bandeiras de luta, sim, individualmente, alguém é mais para esse tema, enfim, como é o caso da criança e do adolescente, a gente fez uma live de racismo, que foi muito interessante, mas assim, eu vou falar as 8 bandeiras que a gente definiu, que a partir disso é o que a gente prioriza e que a gente acha que Ourinhos precisa ser pensado, repensado, ser revisto projetos de lei, leis que estão aí, né, que é possível que se reveja, é possível que aprovem novas, e é a função do vereador isso, né, da vereadora. Então, a nossa primeira bandeira de luta, hoje, é fomentar a participação e organização popular e comunitária, tá? E uma das formas de fazer isso, uma das coisas que a gente pensou, é pelo que a gente conseguiu acompanhar de alguns conselhos municipais, e, inclusive, de fato de não ter, por exemplo, cultura não tem o conselho municipal. Então, assim, a importância de se constituir conselhos, a importância de estar nesses espaços, que esses espaços sejam ocupados pela sociedade civil, de pessoas que representam esse debate, né, que tenham tanto experiência de vida, como experiência acadêmica, como experiência de trabalho. Então, isso é algo que é muito importante para a gente, né, a participação, não só em conselhos, né, o conselho foi um exemplo que eu dei, mas da gente estar nos espaços de participação e ampliar a participação, né? Por isso que a gente está falando também do compartilhamento do mandato, de escutar as pessoas, né? Não sei onde, na praça, na Câmara, lá, mas a nossa ideia é escutar. Então, a partir disso, fomentar a participação comunitária. Uma segunda bandeira é o protocolo de enfrentamento da violência contra a mulher, como uma política pública. A Marisa traz muito essa construção, a Camila também, né, que elas participaram do fórum, e Ourinhos precisa, né, de um fluxo de atendimento, precisa ser repensado, né, tem a Delegacia da Mulher, existem atendimentos, né, mas é preciso repensar o fluxo, a rede de serviço, ser mais organizado para receber as mulheres, os equipamentos sociais, enfim, então isso para a gente é uma bandeira, é uma das nossas bandeiras de luta. Uma outra é a Política Municipal de Cultura, e a gente tem muitas pessoas da cultura que estão com a gente aí na nossa campanha, nos apoiando. A gente fez uma reunião presencial e fizemos uma live sobre cultura. Ourinhos tem uma potência cultural enorme, né? A gente sabe dos grandes festivais que a gente tem, música, teatro, artes em diferentes espaços, né? Capoeira, tem um grupo de bordado lindo aqui em Ourinhos. Então, assim, a potência cultural é enorme e a gente quer trabalhar para incentivar que haja mais espaço, que haja mais incentivo à cultura em Ourinhos. Então, isso para a gente é uma bandeira de luta, a cultura em Ourinhos. Fortalecer mesmo o poder público, enfim, as ações, né, do poder público. Política municipal do meio ambiente. Ourinhos tem um problema grande com o meio ambiente, de corte de árvore. A gente está vivenciando isso agora, né? A gente nem chegou no verão ainda, estamos vivendo um calor, tempo muito seco. Bom, entre outros problemas que são estruturais, que é preciso se pensar
se rever muita coisa em Ourinhos, sobre a canalização da água, né, o problema de abastecimento, esse problema de poda e corte drásticos de árvore, né, Ourinhos pode ser uma cidade mais fresca, com meio ambiente melhor para a gente viver, né, a gente precisa disso. Então, isso para a gente é um dos nossos planos, de nossos projetos. Uma política municipal para a juventude, fortalecer o conselho da juventude. A juventude de Ourinhos ainda, eu não estou falando de Ourinhos, né, porque é onde nós estamos, mas em muitas cidades eu acredito que seja assim também. Não tem um envolvimento muito grande nas políticas do município, né? Trazer para a participação, conversar com a juventude, escutar quais são as demandas, o que precisa, né, na área de lazer, emprego, renda. Então, a política, fortalecer a política pública para a juventude é uma das nossas bandeiras. E a política municipal da pessoa com deficiência, principalmente a questão da acessibilidade, né? Porque há uma grande mobilização da sociedade civil, dos movimentos de pessoas com deficiência, mas é preciso mais efetividade nas ações para a acessibilidade dessas pessoas, né? Então, essa também a gente fez uma live, ela foi muito interessante. Depois a gente fez uma reunião online, eu acho que a gente conseguiu fazer 11 reuniões online durante a pandemia. E um dos temas que sai muito é a acessibilidade para a pessoa com deficiência. A proteção dos animais, que nós queremos, preciso, né, ter mais cuidados com os animais, nós queremos isso, desejamos, né, é uma questão de saúde pública também. Os protetores e protetoras daqui de Ourinhos têm lutado há muito tempo, junto com o poder público, por um hospital veterinário, por castração móvel, por vacinação, enfim. Então, a proteção do animal é uma bandeira nossa. A Camila tem um trabalho também com proteção dos animais. E, por fim, a última bandeira, que, de novo, eu falo, não só essas, mas, enfim, é a efetividade das ações de vigilância sanitária, porque isso, né, incluiria, além da questão do lixo em Ourinhos e dessa reunião que a gente fez com Recicla. A Recicla tem um trabalho extremamente importante no município, né, recolher os materiais que são recicláveis, fazer a separação, né, isso é extremamente importante no município, mas também nessas conversas que a gente fez com as mulheres nos bairros, o que muito saiu foi a questão da falta de água, a questão do escorpião, questão de carrapato. Então, enfim, é necessário pensar a efetividade das ações de vigilância sanitária, isso está dentro da saúde pública, né, do SUS. Então, essa também é uma pauta que a gente quer trabalhar. Bom, seriam essas. Beleza, Roberta. Estava arrumando uma coisa aqui na minha câmera. Obrigada pela sua resposta. Agora, depois de você dar um resumão sobre as bandeiras de luta de vocês, vou fazer uma pergunta mais específica, porque já que vocês têm, né, dentro dessa variedade enorme de pessoas que entendem de diferentes coisas no coletivo de vocês têm 2 especialistas em serviço social. Então, eu queria saber quais são as propostas de você para essa área, né? Em especial para resolver as questões ligadas às pessoas em situação de rua, que é uma questão bem relevante em Ourinhos, visto que a gente já viu até várias polêmicas, a população ouriense revoltada contra as pessoas em situação de rua, né, que na verdade são pessoas que precisam de assistência. Enfim, eu queria saber as propostas de vocês, uma coisa mais específica para a gente erguer aí essa discussão. Tá. Duda, nós somos, só para, não estou te corrigindo, mas só para ficar bem, nós somos assistentes sociais. Você falou especialista em assistência, foi isso, né? É porque sempre tem uma confusão entre política pública e a profissão, daí eu já aproveito para tirar essa. Pode ser, agora eu não lembro exatamente o que eu falei, mas sem problema. Tudo bem. É só para aproveitar, porque nem todo assistente social trabalha com política de assistência social, né? Então, aproveito e já falo um pouco sobre isso, né? O que é a profissão e o que é a política pública. Eu e a Camila, a Marisa é formada em psicologia. Eu acho que o doutorado dela, se não me engano, é em educação.
Eu e a Camila somos formadas em serviço social e trabalhamos com políticas públicas, né? No caso, a Camila na política de assistência social e eu na política da Previdência Social, hoje em dia. Mas a assistência social, ela contorna muito o trabalho do assistente social, porque historicamente houve aí O assistente social sempre foi um trabalhador da assistência, um gestor da assistência, né? Então, realmente, o assistente social está muito ligado às políticas públicas em geral, mas também à política de assistência social. Sim, a gente pensa em políticas públicas da assistência, não só da assistência, mas dentro da Seguridade Social, né, assistência, saúde, e assim, a assistência, ela vai abarcar diferentes pessoas, entre elas as pessoas em situação de rua. Então, criança e adolescente é atendido na assistência, pessoa idosa é atendida, pessoa com deficiência é atendida, o adolescente que cumpre medida socioeducativa é atendida na assistência social, mulher que sofre violência, né, criança e adolescente sofrem violência, enfim. Então, a assistência social, embora seja uma política que não tem uma verba muito grande, às vezes nem muito investimento, e é uma política que precisa de muito investimento nos trabalhadores e nos equipamentos sociais de atendimento, né? Não dá para reduzir a assistência social à doação de benefícios, à renda básica. Somos a favor da renda básica, mas a assistência ela é muito mais serviço do que os benefícios. O benefício é parte disso e é parte do trabalho da política. Então, as pessoas em situação de rua, elas são atendidas, no caso falando da assistência social em específico, pela assistência social. Em Ourinhos tem o Centro POP, né, que as pessoas em situação de rua utilizam não, né, tem direito a estar lá, é um atendimento. Bom, nós temos intenção de olhar para a política de assistência social, sim, e principalmente para as pessoas, principalmente não, né, é que você fez a pergunta, já sai principalmente, para pessoas em situação de rua. É importantíssimo ter políticas públicas, não só as federais e estaduais, mas ter políticas municipais que atendam essas pessoas, então nós vamos olhar para esses projetos que estão voltados para esse público, para os equipamentos que atendem as pessoas em situação de rua, e sim, nós temos intenção de olhar para esses projetos e trabalhá-los, né? Eles não entrou na nossa bandeira de luta em específico, dentro da nossa construção ao longo dos anos, né? Ao longo da nossa pré-campanha e campanha, que não foram, parece que foram anos, né? Mas foram meses. Mas sim, a pessoa em situação de rua e todas as pessoas que são atendidas pela assistência social, a gente pretende olhar para isso, para o orçamento da política de assistência social normalmente é muito pequeno, não é o menor, porque a cultura ainda é menor, o esporte, o lazer ainda é menor, e todas essas políticas são extremamente importantes. Eu gostaria que você falasse um pouco também a respeito de políticas públicas de combate à violência contra a mulher, que eu sei que é uma pauta bastante importante para o coletivo. O coletivo tem a Marisa, como você já falou aqui, pesquisadora de longa estrada, também participante em ações, liderança mesmo no combate à violência contra a mulher, inclusive em Ourinhos, né? Ela era a coordenadora do Fórum de Combate à Violência contra a Mulher. Então, o que vocês do coletivo pensam que precisa ser feito em Ourinhos no que diz respeito a esse tema especificamente, o combate à violência contra a mulher? Bosco, a violência contra a mulher é algo que é estrutural nessa sociedade e é preciso pensar políticas públicas, pensar projetos de leis, pensar num fluxo de atendimento para a mulher não sofrer ainda mais violência, né? Para além da sofrida dentro de casa, se for doméstica, na rua, ainda sofrendo os equipamentos públicos. Então, é preciso olhar para essa questão com muito cuidado. Então, dentro do fórum, eu não fiz parte do fórum, né? Seria bem interessante, né, a Marisa e a Camila falarem melhor sobre isso. Mas dentro do Fórum de Enfrentamento, elas fizeram uma pesquisa nos equipamentos hoje com alguns profissionais, e aí eu não vou falar quais, assim, porque eu não acompanhei muito de perto, né, fui acompanhando conforme a gente ia conversando, e para se entender qual é o fluxo de atendimento que existe hoje em Ourinhos, onde se tem atendimento, onde não tem. Só que, infelizmente, esse trabalho estava numa construção e veio a pandemia,
E, enfim, não que ele parou, mas ele, né, não teve mais continuidade nesse processo da pesquisa. Bom, se eu estiver errada, Marisa e Camila, vocês me ajudam aí, coloquem no comentário, me ajudem. Mas, assim, o que precisa em Ourinhos é um atendimento de fluxo mesmo, de contínuo. Então, quando uma mulher sofre uma violência, para onde ela vai? Qual o lugar que ela é atendida? Dali ela vai para onde? Conforme o tipo do atendimento que ela precisar, qual o equipamento que está preparado para receber essa mulher, né? Então, dentro da política de enfrentamento à violência contra a mulher, se pensar hoje em Ourinhos como funciona. É interessante falar disso, e a Duda fez a pergunta sobre moradores, pessoas em situação de rua. É interessante pensar que existe uma dificuldade de se conseguir dados em Ourinhos, tá? Então, você vai no site, não encontra, o censo é defasado, né? Não tem alguns dados muito atuais. Não existe uma transparência dos dados. Então, às vezes, a gente quer algum dado e não consegue. Por exemplo, a gente queria um dado assim de creches, quantas crianças são atendidas, quantas não são, se sobra vaga, falta vaga, como é que é. Né? E a gente teve muita dificuldade de acesso a alguns dados. Inclusive, estar dentro da Câmara tem essa possibilidade, porque o vereador e a vereadora, eles têm livre acesso às secretarias municipais, né, e livre acesso aos dados, né? Quando o vereador, ele pede um dado ou, né, sobre um determinado serviço, sobre um determinado público, ele tem que ter acesso, isso está na lei orgânica do município, isso é fundamental para o trabalho, porque um dos papéis do vereador e da vereadora é fiscalizar os serviços. Então, e para fiscalizar, para propor projetos de lei, a gente precisa de dados concretos. Né? Como que a gente justifica? Ourinhos precisa de serviço de atendimento à mulher em tal serviço. Mas baseado em quê? Né? Baseado em que número? Tal bairro tem muitas pessoas idosas, aquele bairro precisaria ter algum serviço de atenção, né? Mas a gente precisa de dados para trabalhar, para pensar política pública, para pensar projeto de lei. Então, o interessante de ocupar esse espaço e estar na Câmara Municipal é ter acesso a esses dados para pensar as políticas públicas, para fazer propostas, né? E até tem a questão da transparência, porque é importante que as pessoas acessem esse dado, que a sociedade conheça quais são os problemas do município, não com base no que a gente ouve por aí, né? Como a gente ouve, não tem creche, não tem isso, não. Mas, assim, a gente precisa de dados concretos para pensar qual bairro precisa de mais creche, qual bairro que precisa de atendimento a criança e adolescente, qual bairro que está precisando de acessibilidade para a pessoa com deficiência, né? Então, assim, o interessante de estar num espaço como a Câmara Municipal, de estar no legislativo do município, é ter acesso a dados e poder propor a partir disso, poder pensar as políticas públicas a partir disso. Né? Então, dentro do protocolo de enfrentamento da violência contra a mulher, houve uma pesquisa do Fórum, né, que foi feito a partir das mulheres que faziam parte desse grupo, e já se tem muitos dados, né? Mas para fazer mais propostas, é preciso mais dados. Eu vi que a Marisa colocou. Espera só um pouquinho, não estou conseguindo ler. Sem indicadores não se constrói políticas públicas. É exatamente isso. A Marisa sempre fala isso. Toda reunião ela fala, a gente precisa de indicadores, né? E nem sem orçamento. É isso aí. Né? E precisamos tratar do orçamento municipal. Essa é uma questão forte para a gente, a questão do orçamento municipal. A gente até vai fazer uma live com esse tema, a gente tem debatido muito. O ano passado, a nossa segunda reunião do Coletivo em Frente foi sobre orçamento municipal. Nessa reunião, a gente teve a possibilidade de aprender melhor sobre isso, entender de onde vem verba federal, municipal, o que é recurso do próprio município. Aí que a gente entendeu que a cultura e o lazer são as políticas públicas que têm menos recurso em Ourinhos, que o orçamento é menor. E lazer para a juventude, para a pessoa idosa, para a criança e adolescente, é necessário esporte, lazer, não só o lazer, né? O esporte é fundamental para a formação e a cultura, né? Então, são políticas públicas que têm um orçamento reduzido. Então, a gente começa a entender e a pensar sobre os indicadores, sobre os recursos, enfim. Roberta, nós temos aqui uma pergunta da Karina Zimmermann. Ela está acompanhando aqui a tua entrevista e ela pergunta:
Roberta, você falou sobre a formação e as experiências sua, da Marisa e da Camila. Gostaria que você falasse um pouco das experiências dos membros do coletivo em frente, né, certamente. Uhum. Eu falei na apresentação sobre o Danilo e a Andréia. Bom, eu tô entendendo que ele tá perguntando do Danilo e da Andréia, né? Que ela falou Marisa e Camila, tá. A experiência do Danilo e da Andréia, foi o que eu falei, ela traz, a Andréia é mãe e trouxe essa experiência, né, essa vivência dela com o filho com a deficiência auditiva, e ela tem essa luta na saúde, na educação. Então a gente até fez uma live com a Andréia. A Andréia é do Movimento Criatividade, a Andréia também participa do Natal Feliz. Eles moram no Recanto dos Pássaros, eles têm muitos projetos, eles têm muitos não, né? Mas eles têm projetos sociais que eles desenvolvem ou que eles participam ali. Então, esse seria a experiência deles, né? Eles têm uma vivência da periferia, da onde eles moram. O Danilo tem uma experiência muito rica com hip hop, com movimento de cultura, que traz a juventude aí fortemente, né? Inclusive, eu esqueci o nome do evento, Feira da Rua. O Danilo faz essa Feira da Rua e é um evento muito bonito, que esse ano, infelizmente, não teve, se não me engano, é sempre em maio, que eu lembro que em maio ele falou isso, que não ia poder ter esse ano e tal. Então, o Danilo traz muito essa experiência da periferia, ele é soldador, ele trabalha muito com a juventude, com o movimento de hip hop, cultura, enfim, seriam essas as nossas experiências. E nós estamos aprendendo muito uns com os outros, né? Eu acho que a Andréia também, é interessante falar, que ela traz a experiência, ela traz a coisa da maternidade para a gente, né? Pensar política para as mulheres também. Depois que a Andréia entrou no coletivo, que a gente já estava junto, a Andréia engravidou e teve a Dandara, então a gente fala que a Dandara já é parte do coletivo, já é a mascotinha do coletivo. Enfim, seria isso que eu já tinha apresentado, né? Mas, enfim, sempre bom falar das nossas experiências. Roberta, agora fugindo um pouco da questão de propostas, né? Quando a gente vai escolher um representante para a gente, é muito importante a gente saber a opinião dele sobre determinados temas, né? Você comentou sobre a questão da comunicação, da transparência do Poder Executivo aqui de Ourinhos, que realmente é bem problemática, e todas essas coisas que você falou, o jornalista de Ourinhos deve perceber, porque é impossível, a gente vai procurar dados e realmente não tem. Mas, enfim, quando você falou desse assunto, você trouxe um pouco a questão da fiscalização, né, desse dever de fiscalização que o vereador tem. E eu queria saber, como você acha que está a fiscalização da atual Câmara dos Vereadores? Você percebeu alguma coisa que passou despercebida pela Câmara? Enfim, além disso, quais são as ideias, né? Quais são o que vocês idealizam para o coletivo de vocês fazerem no sentido de fiscalizar o Poder Executivo, né? Que ainda está que a gente vai escolher ainda para Ourinhos. Olha, eu não teria um exemplo concreto para falar agora, mas o que a gente percebe, por exemplo, por uma pesquisa que não foi a gente que fez, né? Mas a gente descobriu fazendo pesquisas, que, por exemplo, Ourinhos é uma cidade que tem muitas leis inconstitucionais. Né? A gente fez até Você Sabia, as 2 últimas lives que eu pude participar como convidada, acabei falando dessas ADIs, que são ações diretas de inconstitucionalidade. Então, eu acho que isso é muito problemático dentro da Câmara, porque aprovar leis que vão contra a Constituição, ou que parcialmente vão contra a Constituição, é um grande problema. É um problema jurídico, um problema para o município, um problema de tempo também, né? Porque se perde um tempo enorme para aprovar uma lei, para produzir, para aprovar, e aí depois sofre um processo de inconstitucionalidade. Eu tentei fazer uma pesquisa, acabei não concluindo, das próximas, dos anos seguintes, porque essa pesquisa que eu tive acesso, aliás, está na internet aí, todo mundo pode ter acesso, ela foi feita pelo TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça. Então, foi feito um anuário que analisou todas as leis inconstitucionais do ano de 2015.
E Ourinhos foi a cidade do estado de São Paulo, que tem 645 municípios, a ter mais leis inconstitucionais, né? Na época, em 2015, foram 49, agora me deu um branquinho, 45 ou 49. Então, eu acho que esse é um problema, porque legislar é uma das funções do vereador-vereadora, então, assim, ter conhecimento melhor do que é constitucional, do que não é, isso é extremamente importante. Em relação à fiscalização, o vereador-vereadora tem acesso aos dados, pela lei ele tem direito, então, não sei como é que os vereadores hoje, que exerceram esse último mandato, ainda estão exercendo, né, ainda estão aí, eles fazem a fiscalização, mas uma problemática que a gente observou, e foi até a Marisa, que por conta da Marisa discutir mais orçamento dentro do grupo, que a Marisa acompanhou, o ano passado foi entre outubro e novembro o debate, né, a chamada pública para aprovação do orçamento na Câmara, e, assim, é uma chamada pública que fica restrita a um edital, que não vai para grande mídia. A Marisa foi numa das sessões e ela estava sozinha lá, não sei nas outras, né, se tinha mais gente, mas nessa que ela participou, ela estava sozinha. Então, assim, é preciso que a Câmara chame a população para debater orçamento, para conversar sobre isso. O orçamento é extremamente importante e ele não é algo fácil de se entender, ele é muito complexo, né? Eu mesma tenho uma dificuldade enorme. A gente está estudando, a gente está aprendendo, a gente quer fazer debates, fazer lives sobre isso. Ourinhos teve já uma experiência na década de 80 de orçamento participativo. Orçamento participativo é algo muito interessante, é chamar a população para debater o orçamento de todas as políticas, né, de tudo que vai coordenar a vida das pessoas, né, cada ano, né, porque todo ano tem a aprovação do orçamento, tem ali um momento de chamar para aprovação, mas não existe em Ourinhos hoje, e há muitos anos, um orçamento participativo mesmo, que as pessoas saibam o que está acontecendo, para onde estão indo os recursos provenientes do Estado, federal, do próprio município, enfim. Então, eu acho que isso é algo muito importante para a Câmara, e isso é algo que a gente quer trazer, né? E trazer mais transparência. O que a gente tem visto, Duda, eu acho que você deve ter visto também, eu estou vendo muito jornalzinho aqui na minha casa, que todo dia tem algum jornalzinho de algum candidato, né? Porque agora é a época da gente divulgar as nossas propostas que a gente quer. E eu tenho visto muito assim, eu trouxe emenda constitucional para o hospital tal, eu trouxe tal. Está se falando muito de dinheiro, né? De emenda constitucional, eu trouxe emenda, mas pouco se vê sobre projetos de leis que trouxeram, fizeram diferença na vida das pessoas. Não estou falando que não teve, mas eu não consigo ver, né? Eu não vi isso. Os jornaizinhos que eu peguei, todos muito assim, focados nas emendas, que são importantes. Eu não estou tirando importância. Elas têm um custo para o município, né? Porque às vezes amarra alguns interesses aí, né? A gente precisa estar atento a isso, né? A emenda, normalmente, ela vem para um determinado município, um determinado serviço, né? Existe aí uma negociação. Para as emendas, elas são importantes, são fundamentais, né, para algumas coisas, para algum momento, mas pouco se vê discutindo política pública, sabe? Tipo, abrir para a população, ou abrindo o seu mandato, explicando como ele foi. Eu acho que, para além disso, assim, a falta de transparência, de publicidade do que a Câmara faz, a falta de entendimento, as pessoas não sabem qual é a função do vereador-vereadora. E, assim, é muito difícil mesmo saber, porque você vê muito vereador aí, muito candidato, né, corte sua grama, cimento, isso daí é histórico, né, esse coronelismo aqui no interior de São Paulo, do Paraná, ele é histórico, e sempre teve essa coisa de troca pelo voto, e isso pode trazer um entendimento para a população, inclusive, de que é função do vereador, ele falou que ele ia cortar o mato aqui do lado e tal, e não é a função do vereador. A função do vereador é fiscalizar se os terrenos estão sendo limpos, né, mantidos, através da secretaria que é responsável por isso, né, exigindo que a secretaria faça, fiscalizando se as secretarias fez esse serviço, né? Mas aí não é isso que a gente vê no cotidiano, quando a gente vai conversar com algumas pessoas, e a gente está andando aí pelas ruas, né? Esse final de semana a gente fez panfletagem, até fizemos um post chamando as pessoas para panfletar com a gente, para conversar, quem, né, está com a gente aí no nosso ideal de coletivo. E aí muita gente fala isso, mas, né, não sei, vocês vêm a cada 4 anos, eu não sei o que vocês fazem.
se sente assim uma descredibilidade muito grande na política, sabe? Você vai entregar, olha, eu tenho um flyer aqui que explica que é mandato coletivo, quais são os nossos projetos, nossas lutas. A pessoa, mas todo ano é a mesma coisa, depois a gente não vê nada, vocês somem do bairro. E isso é problemático. Né? A gente quer ir para os bairros, a gente quer fazer uma gestão participativa, democrática, plural, né? E o coletivo tem essa perspectiva. A gente quer, a partir do nosso trabalho já de construção do coletivo, estar nos bairros, conversar com as pessoas e dar transparência, porque isso é fundamental para a política, para ela funcionar bem, para ela ser democrática, enfim. Muito bem, Roberta. Eu quero fazer uma pergunta que toca num assunto que parece que o Brasil não quer mais falar a respeito dele, mas ainda está aí, ainda existe, que é a pandemia. Uhum. Caso você, consequentemente, coletivo em frente, sejam eleitos para a legislação, para a Câmara de Vereadores, vocês vão entrar em plena pandemia. Na melhor das hipóteses, na mais otimista, a vacinação vai ter começado no estado de São Paulo em dezembro, né? A gente espera que nisso Dória esteja sendo franco e verdadeiro, né? Então, na melhor das hipóteses, a vacinação vai ter meramente começado. Então, é preciso pensar o que vai ser feito de Ourinhos em meio à pandemia e no pós-pandemia. O que o coletivo pensa a esse respeito? O que vocês pensam? Bosco, que esse é um assunto necessário, né? E por vezes dizer até delicado nesse momento. Não sei se delicado seria uma palavra assim, porque o que a gente está vendo é que se banalizou um pouco esse movimento, né? A questão de se cuidar. As pessoas estão com máscara na rua, daí a gente vai para os bairros e vê que não estão. Se banalizou um pouco também a questão porque não tá, às vezes não está tão perto da gente, então se banaliza, né? Enfim, eu acho que a gente vai assumir, se a gente assumir, né? 13.300, em meio à pandemia. Isso é um fato, a gente está aí praticamente fins de outubro, né? E tem muita coisa ainda para acontecer em relação a isso. Ourinhos tem, eu vi hoje alguma coisa de 2.250 casos, está por aí, né? E tem ações que são necessárias, né? Foi reaberto o comércio, foi possibilitado aí para as escolas particulares voltarem, e há muita coisa para se pensar em relação a estruturas mesmo, né? Porque a gente precisa ter campanhas mais educativas, talvez, né, sobre isso. Eu vi o Horta falando, inclusive na live que vocês fizeram bem em breve, quando saiu, né? O Horta falou assim: as escolas não foram preparadas para enfrentar uma pandemia, né? Tá, para além de colocar um álcool em gel ou garantir um sabonete no banheiro. Assim, a gente não está preparado para enfrentar isso, não estamos ainda. Né? Tanto que a gente teve aí um momento acho que de um grande susto, para dizer, né? Da onde vem isso, o que é isso, como é que vai ser, e parece que depois houve meio que uma banalização, assim, né? Eu penso que a gente quer fazer o debate, a gente quer fazer o enfrentamento na Câmara, o que for necessário, que a gente entender que, a partir das orientações do SUS, né, da OMS, o que é fundamental, até que se tenha uma vacina, que se tenha algo que realmente tenha uma solução, e a gente vai fazer o enfrentamento dentro da Câmara, dentro da perspectiva da prevenção, do debate, da importância da gente repensar alguns serviços, como estão funcionando, enfim. Estando lá, a gente pretende na Câmara fazer o debate, sim. A gente já faz entre a gente sempre fez, a gente acompanha muito o noticiário, a gente fez alguns posts sobre isso, algumas coisas que a gente defende, né? Enfim, esperar para ver como é que vai ser agora com as próximas notícias e como é que vai ser o ano que vem, né? Mas a gente é o enfrentamento, sim, a conversa, o diálogo, o entendimento. Muito bem, que essa pergunta eu penso que tem que ser feita. Sim, né? sim. É a realidade que a gente está vivendo ainda. Sim, sim. Então, Roberta, nós temos aqui algumas observações do pessoal que está acompanhando a gente, mas a gente está também chegando no final, no nosso limite. Mas eu vou estar fazendo aqui, tentando pegar um pouquinho o que cada um falou.
Ó, por exemplo, a Karina, ela, quando você falou sobre o orçamento participativo, que teve nos anos 90, né? Ela fala que foram apenas experiências na questão da elaboração e faltou uma participação popular no acompanhamento da execução do orçamento, né? Pois sabemos que no Brasil orçamento é apenas ficção. Qual a ideia de coletivo sobre isso? Aí tem também a Camila Zoraide, ela fala que, ó, como está sendo a receptividade e o entendimento da população com relação à candidatura coletiva de vocês? Acredito que em termos de... será que, de repente, a população compreende um pouco o significado, né, do que vem a ser uma candidatura coletiva? Como a gente está chegando no finalzinho, eu acredito que aí até você possa estar comentando sobre essas duas observações, e aí depois a gente parte para o encerramento, tudo bem? Tá bom. É ótimo. Nossa, passa rápido, né, gente? Muito, muito. Quando é bom, é rápido. Ai, que bom, foi bom. Ó, sobre a Karina Zimmermann, eu acho que eu não entendi direito o que ela quis dizer com ficção. Eu acho que não sei se eu entendi bem. Mas é interessante que essa experiência, Karina, quem falou pra gente foi nessa reunião que a gente fez ano passado sobre agenciamento, foi até a Vera Lúcia Marcati, que ela participou, e meu tio Marcos também, quando a gente fez uma reunião online com o pessoal do coletivo, ele falou também dessa experiência, né? Eles passaram algumas coisas para a gente entender melhor. Qual que é a ideia do coletivo sobre isso, né? A gente tem a ideia de tentar fazer, sim, implantar um orçamento participativo em Ourinhos, né? A gente sabe que não é assim, a gente quer e acabou, a gente vai ter que fazer esse debate, vai ter que chamar, né? Ela, inclusive, eu acho que falou aí, né? Não houve muita participação popular, então a gente vai ter que fazer essa chamada. É importante que as pessoas entendam a importância do orçamento no município, e a partir do momento que a gente entende o quanto ele é importante, ele é fundamental para a nossa vida na cidade, entender que participar tem que estar lá, tem que ouvir, tem que ser ouvido, escutado, né? Tem que ter esse espaço. Então, o que a gente pensa de um orçamento é isso, que ele seja participativo, e que, se não, ainda que não seja um orçamento aberto, participativo, né, dentro dessa breve experiência que tiveram, mas de várias experiências que já tiveram pelo Brasil, mas que a gente chame as pessoas para conversar sobre isso, né, que a gente escute. Isso é uma ideia que nós, do coletivo temos. Para responder a pergunta da Camila, como está sendo a receptividade, está aqui na tela, e o entendimento da população, quando a gente vai panfletar, como a gente fez sábado e domingo, no nosso flyer, a gente escreve atrás o que é mandato coletivo, e a gente, na abordagem com as pessoas, né, dentro dos protocolos sanitários aí, né, a gente está indo com máscara, levando álcool em gel, mantendo o distanciamento, mas dentro da panfletagem, a gente tenta explicar. Então, a gente não está unicamente panfletando, jogando flyer, até porque a gente não quer isso. Então, a gente está abordando as pessoas, e as pessoas, no geral, são muito receptivas. Quando a gente fala, olha, somos candidatos, tal, as pessoas normalmente nos ouvem. E aí, nessa, a gente tem explicado, é uma candidatura coletiva, né? É a Roberta, mas vai um coletivo. Roberto, falando por mim, dessa experiência na rua, nos bairros, eu achei que a receptividade foi boa e que as pessoas estão entendendo, assim, né? Estão começando a entender. Eu acho que nem todo mundo entende, fica uma dúvida. Mas a gente produziu um jornalzinho bem interessante. Eu era para estar aqui do meu lado, mas ele não está agora. Ele ficou lindo, colorido, a gente explica, a gente coloca nós 5, a gente explica o mandato coletivo, a gente colocou todas as reuniões que fizemos. A gente está distribuindo esse jornalzinho para que essa informação do que é um mandato coletivo chegue para as pessoas, né? E às vezes também tem uma coisa assim que a pessoa não entende, mas ela fala, mas eu já achei legal ver mais carinhas aqui. Aí você aborda uma pessoa lá no Itamaraty, a pessoa fala, nossa, eu conheço o Danilo, e o Danilo tem o apelido de Tampinha, então eu conheço o Tampinha, daí você conversa com outra pessoa, eu conheço a Camila, eu conheço a Andréia, então assim, tá sendo muito rica, eu gostei muito esse sábado e domingo de fazer essa panfletagem, abordar as pessoas, poder conversar com elas. Eu acho que as pessoas vão entendendo, as nossas redes sociais estão aí com vídeos, a gente está tentando explicar, essa já é a terceira live que eu faço como entrevistada, né? E, então, já é o terceiro lugar, terceiro momento que eu tenho para poder explicar melhor o que é a nossa ideia de mandato coletivo.
Enfim, eu acho que eu diria boa receptividade, mas, enfim, eu acho que dúvidas vão ter sempre, assim, do que é. Inclusive, a gente às vezes tem dúvida, né? Que a gente fala, como é que vai ser se a gente vem a ser um mandato coletivo? Porque é difícil falar de mandato sem ser mandato, né? Quando a gente estiver lá, a gente tem várias ideias, mas quando a gente estiver lá, que a gente vai sentir, vai chamar as pessoas, e aí a gente vai poder conversar e debater sobre isso. Enfim, eu acho que é isso. Eu queria falar um negocinho. Posso falar? É sobre financiamento coletivo. Porque eu acho que, para além da gente ser a primeira candidatura coletiva de Ourinhos, e isso já ser algo inovador, e a gente está sempre batendo nessa tecla, nós somos a candidatura coletiva, né? Era uma pré-candidatura coletiva. A gente fez o financiamento coletivo de campanha, que também é algo inovador para Ourinhos. O financiamento coletivo, ele é interessante, porque ele traz muita transparência, porque são sites de vaquinha, chama vaquinha eleitoral, né, o apelido aí, são sites aprovados pelo TSE, e a gente se inscreve nesse site como pré-candidatura, então já acho que era a partir de 4 de abril, alguma coisa assim, já podia iniciar as vaquinhas eleitorais, a gente começou em junho, se eu não me engano. Nós cumprimos 75% por hora do financiamento, pedimos aí, quem puder doar para a gente, está em aberto, os links para doação estão no Face, no Insta e no YouTube. Então, a vaquinha ela é muito interessante porque ela traz transparência para o processo. Toda pessoa que doa, fica lá o nome, CPF, endereço, né? Tudo que a gente gasta ali é feito prestação de contas, porque para ser candidato, a gente abre 3 contas bancárias, uma delas é de doação privada. Então, a pessoa pode ir lá e doar diretamente na conta, ou pode ir lá para a vaquinha, que depois dessa vaquinha o site manda o dinheiro para a conta. Então, existe uma transferência grande dos gastos, né, a partir disso. E eu também acho interessante, né, a gente tem conversado isso no coletivo, como as pessoas que doaram, elas tomam para si a campanha, elas se sentem mais parte, né? Elas, de certa forma, que seja com R$ 20, que seja com 600, 700, ela contribuiu, ela colocou, ela acredita naquela ideia, né? Então, as pessoas têm a possibilidade de financiar quem elas acreditam, as ideias que eles acreditam. Então, esse movimento do financiamento foi muito interessante para a gente, porque a gente cumpriu aí, a gente acha que vai ter mais ainda, 75%, se eu não me engano, tivemos 48 doações, tivemos doações direto na conta privada, então, assim, ver que as pessoas estão acreditando na nossa ideia, estão acreditando no que a gente pode ser um mandato coletivo, combativo, que vai fazer enfrentamentos, está sendo um movimento muito potente, muito bonito, e eu queria já aproveitar e deixar o agradecimento. Tem muitas pessoas que não podem doar, mas elas contribuem de outras formas, seja compartilhando nossos conteúdos, seja participando das reuniões quando a gente chamava para reunião, falando dos problemas do município, ajudando a gente a pensar. Então, assim, a gente está recebendo apoios muito lindos, muito potentes, né? E eu quero agradecer a todos que nos apoiam de diferentes maneiras, inclusive vocês 3 aqui, que nos apoiam também. Muito obrigada. Nós que agradecemos, viu, Roberta, a sua participação, sua disponibilidade, dizendo que vocês podem postar o link das contribuições da vaquinha aqui na própria entrevista também, que fica disponível, legal. né? Até porque muita gente vê depois, né? Não vê ao vivo, vai para o YouTube, então muita gente pode estar acessando depois. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, Roberta. Você, juntamente com outros companheiros aí que participam junto com você nessas candidaturas que a gente chama de candidaturas que trazem esperança, porque são candidaturas populares, né? Que não são candidaturas de si mesmas, mas são candidaturas que surgiram através de um projeto de discussão, de debate, e a renovação, ela se dá dessa forma, a democracia, quanto mais direta ela for, a representatividade for mais direta, mais todo mundo tem a ganhar, mais fiscalização, é mais controle, é mais participação popular. A sua candidatura, certamente, ela envolve, juntamente com outras, que são também seus companheiros de chapa, também envolve essas questões e nos dá muito orgulho de trazer e possibilitar que isso seja colocado para a população e mais gente possa conhecer. Eu deixo aqui a Eduarda, o Luiz Bosco também aqui para estar falando com você nesse momento, e aí depois as suas palavras finais, né, Roberta?
divulgando o seu número aí mais uma vez, para quem pode estar votando no coletivo. Eduardo? Roberta, como o Marcos falou, a candidatura de vocês é uma candidatura que traz esperança, né? A gente vem aí num momento muito difícil no Brasil, todo mundo que é engajado com a questão da defesa das pessoas de verdade. A gente sofre pelo cenário político que a gente vem vivendo, só que também, como vocês disseram, vocês surgiram lá em 2018, então, a partir disso, a gente está vendo muita coisa bonita também, e a candidatura de vocês é um exemplo disso, e se tudo der certo, a eleição de vocês também vai ser. Então, eu agradeço por você vir aqui e contar tudo isso, contar que você também não sabe de como vai ser muita coisa, então já demonstra um pouquinho da transparência que vocês estão aí propondo para a gente, para a população de modo geral. Então, eu tenho a agradecer, é uma honra para a gente entrevistar você em nome do coletivo, e a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz de poder falar que em Ourinhos a gente tem uma candidatura coletiva, já que isso não é uma coisa que a gente vê todo dia, e ainda em 2020 é muito, muito raro, principalmente nas cidades do interior. Então, obrigada, é isso. Boa noite. Eu quero falar primeiro com o pessoal que está assistindo a gente. Aproveita essa época que a gente tem essa ferramenta disponível da internet e procura conversar diretamente com as candidatas e candidatos. Acabou aquela época que o candidato aparece no seu bairro só de 4 em 4 anos. Vai no Facebook dele e enche o saco mesmo, pergunta, critica, faça propostas. Aproveita para conversar, não precisa mais votar na escuridão, sem saber direito em quem você está votando. Assista lives como essa, por exemplo, que a Roberta arrumou um tempinho na agenda dela para vir se disponibilizar, conversar com a gente. Bom, Roberta, não tem nem o que comentar a respeito do que a sua figura representa, do que o seu trabalho está alcançando em Ourinhos, não é? Eu vejo que faz parte de um movimento maior, que dá um pouco de esperança para a gente, de renovação na política, sim, de renovação no campo progressista, sim. Curiosamente, os vereadores candidatos e candidatas a vereador e vereadora de esquerda em Ourinhos são jovens, né? São jovens em sua maioria. Então, a gente está tendo uma renovação em vários sentidos, que eu espero que dê bons frutos. E vamos seguindo em frente. Muito obrigado pela sua presença aqui e por essa conversa com a gente. Ai, como diria a Paula, que fez uma live com a gente, o coração ficou quentinho. Porque, assim, estar numa campanha eleitoral é um processo desgastante, de muito aprendizado, mas né, a gente está na luta, produzindo material, indo para a rua, então isso vai, e aí a gente ouve essas coisas, tem essa resposta, é muito bonito, né? Porque a nossa construção está para além da campanha eleitoral, a gente quer, o coletivo continua, né? A gente continua na luta, a gente vai continuar na luta de qualquer forma. Peço o voto de todos que estão aí nos assistindo, que vão assistir depois. Nosso número é 13.300. Nós temos essa proposta de uma candidatura coletiva, plural, transparente, que traga representatividade para a Câmara de Ourinhos. Nos apoiem da forma que vocês puderem. A gente está tentando fazer conteúdos para trazer informação, então a gente faz o Você Sabia. Então, a gente está tentando produzir conteúdos para conversar, nos abrindo, tem o nosso WhatsApp, tem as páginas, tem as nossas lives, então participem, estejam com a gente aí, são todos muito bem-vindos e bem-vindas, e 13.300, Roberto do Em Frente. Obrigada, gente, boa noite. O Marcos está fechado, o seu microfone. Acho que o Marcos está falando, né? É isso. Obrigado, Roberta. Obrigado, Eduarda, Luiz. Semana que vem a gente volta. A gente tem mais uma entrevista com a Érica, que é também candidata,
e vai estar aqui presente como a Roberta esteve, colocando Posso falar só mais uma as suas coisinha? ideias. É importante. Estou tão feliz de Fica à ver vontade, essas Roberta. mulheres, esse movimento de mulher. Eu fui entrevistada pela Júlia do Vote Nelas Ourinhos. Ó, Érica vai fazer uma baita entrevista semana que vem. Eu assisti a da Roberta. Estou muito feliz desse movimento de mulheres também. Muita potência nesse movimento. Só isso. Muito bom. Mulheres, gente nova, juventude, como o Bosco falou, isso é muito importante, né? E não é só a ideia de renovação por renovação, mas também ideias, né? O pessoal tem base, e é isso que é importante. Obrigado, Roberta, muito obrigado mesmo. Obrigado, Coletivo em Frente, por vocês terem estado conosco aqui, representados pela Roberta. Até mais, até a semana que vem, a gente volta com uma nova entrevista. Nossa.